Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é 1º de maio de 2021. Maio é mês das mães, mês das flores, mês de Nossa Senhora. Nós tínhamos o hábito no Nordeste, na minha região, de 1º de maio, cedinho, colocar flores nas portas das casas das pessoas importantes que amamos. Normalmente a gente fazia isso com os parentes, os vizinhos que moravam mais próximo. É um gesto de delicadeza, de gentileza e de amor. Por maio, também lembrar as mães, as flores, Maria. Então, se deixando contagiar por esse espírito, né, de cristão solidário também. Atitudes boas deviam sempre ser cultivadas. Que você, neste 1º de maio, dia do trabalhador, dia de São José Operário, seja um dia especial na sua vida. Hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora, dia da literatura brasileira, e também foi na data de hoje, em 1994, a morte do piloto Ayrton da Silva Senna, que alegrava as nossas manhãs e às vezes tarde de domingo na Fórmula 1. Hoje também, na data de hoje, em 1940, foi o anúncio da Lei do Salário Mínimo por Getúlio Vargas. E na data de hoje, em 1943, a instituição da consolidação das leis trabalhistas e salários mínimos que estão tão prejudicados ultimamente. Vamos lembrando a você que hoje, às 18 horas, temos a Santa Missa, para, de modo muito especial, assim, rezar, abrir este mês mariano, rezar pelos trabalhadores, as trabalhadoras. Amanhã, domingo, também, 3 horários, às 7 da manhã, às 9 da manhã e às 18 horas, você venha rezar a Eucaristia, agradecendo a Deus pelo trabalho, pedindo a Deus um trabalho, ou pedindo a perseverança, permanência do seu trabalho. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, os versículos 54 ao 53, que diz: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na Galileia, de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vens essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhes vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje foi escolhido por causa de uma palavra a respeito de José, carpinteiro, e 2 a respeito de Jesus, filho do carpinteiro. Do contexto da festa de São José Operário, patrono dos trabalhadores. Vimos que Jesus, um trabalhador, será rejeitado por ser filho de um trabalhador. Jesus viveu sua condição na própria carne, num lugar bem preciso, Nazaré, num país bem determinado. A Galileia, abrindo-se para a Judéia, onde ficava Jerusalém, e para a Samaria, em que a fé dos pais e as religiões dos pagãos se misturavam. Numa época única da história, a primeira metade do 1º século, debaixo do Império Romano, com particulares problemas econômicos, a concentração fundiária e sociais, a escravatura e o desemprego. Dirigindo-se para a sua terra, diz o Evangelho, depois do batismo no Rio Jordão, lá no capítulo 3 de Mateus, os versículos 13 ao 15, e de vencer as tentações no deserto, capítulo 4 de São Mateus, os versículos 1 ao 11, Jesus vai deixando sua terra, Nazaré, e concentrado sua atividade missionária em Cafarnaum, e região do Mar da Galileia. Lá havia anunciado o reino escolhido, seus discípulos e realizado milagres. Só agora retorna à comunidade de Nazaré, onde se criou. Jesus ia à sinagoga, seguramente em dia de sábado, e aí exercia sua atividade de mestre. Ele ensinava, seus ensinamentos encantavam as pessoas. Jesus não era como os mestres fariseus que insistiam no rigor da lei, que julgava o povo pelos seus pecados. Jesus falava do dia do povo, do amor e da bondade de Deus. Falava do reino que
é projeto do Pai e do jeito do projeto de salvação de Deus. Diziam, por isso as pessoas, diante da forma diferente dele evangelizar, as pessoas diziam de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres. É evidente que nem todos gostaram das palavras de Jesus. O texto não nomina quem são os críticos de Jesus, mas seguramente são os fariseus e os mestres da lei, que questionam a sabedoria de Jesus. Estes críticos não sabem de onde vem a mensagem de Jesus, que deixa o povo maravilhado. Jesus não é um estudante das suas escolas. Eles não enxergam em Jesus o enviado do Pai, o Messias prometido. Para eles, Jesus é um simples filho de carpinteiro. Há um desprezo pelos trabalhadores naquela época e ainda hoje. Em em Lucas 6:3, Jesus é chamado de carpinteiro. No fundo, não é aceito por causa de sua carne, de sua humanidade concreta, de seu ser um de nós. Seu pai, nesse contexto, era um trabalhador, uma pessoa simples, como vai dizer, um artesão. Deve ter trabalhado, naquela época, cidades próximas a Nazaré, que foi construída pela época de Herodes. Também o texto diz esta frase: sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs não moram aqui conosco. O escândalo também é em relação à sua mãe, Maria, que eles conhecem, e também em relação aos seus, coloquemos entre aspas, irmãos. Na Bíblia, o termo irmão não designa somente os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas também os primos, sobrinhos e parentes no sentido mais alargado. Abraão, por exemplo, chama de irmão seu sobrinho Ló, lá em Gênesis 13:8. Tiago e José são filhos de outra Maria. A gente pode ver isso lá em Mateus 27:56 ou em Marcos 15, do 40 e 47. Nos evangelhos apócrifos, esses 4 irmãos de Jesus são filhos de José, de um casamento anterior, mas é nos evangelhos apócrifos. Também o texto diz: e ficaram escandalizados por causa dele. Na verdade, Jesus não é, geneticamente falando, o filho do carpinteiro. Foi somente isso que eles viram em Jesus. Para a opinião pública, se Jesus, ao invés de filho do carpinteiro José, fosse filho de um rei ou autoridade, teria mais crédito. Foi difícil aceitar alguém como eles mesmos. Às vezes, o povo pobre precisa ser libertado das ideologias que lhes são impostas. Como ensinava Paulo Freire, o oprimido hospeda dentro de si as ideias do opressor. Jesus é conhecido e rejeitado apenas pela sua humanidade. É o seu mistério que escandaliza. Ele é desprezado na sua própria terra, que o viu crescer, como também será desprezado pelos chefes de Jerusalém, que perseguiram os profetas enviados de Deus. A fé é a condição básica para a realização dos milagres. Não sendo acolhido na sinagoga, lugar de encontro e reunião, Jesus se afasta. No decorrer do evangelho, não vai mais às sinagogas. Vai onde o povo está. Isso demonstra o rompimento progressivo do cristianismo com o judaísmo nos tempos do evangelho de Mateus. Jesus é rejeitado em sua pátria, entre seus parentes, conhecidos, amigos. Nos primeiros séculos do cristianismo, chamava-se gnosticismo e não podia aceitar a limitação e a fragilidade da carne de Jesus, especialmente sua humanidade crucificada. Se você é o Messias, desça da cruz. Este é o drama de toda heresia, pois a carne de Jesus, sua humanidade concreta, sua entrega na cruz, é o início da fé. Hoje também várias formas de misticismo e de sincretismo se escandalizam com o fato de o divino entrar na história e falar pela humanidade, pela vida de Jesus de Nazaré. O filho do carpinteiro, Santo Irineu vai dizer, já no século II, atacava o gnosticismo quando colocava aquele princípio indispensável da teologia cristã. Santo Irineu que dizia: aquilo que não é assumido não é salvo. Ou, dizer mais claro, se nós não vivenciamos na carne, não é salvo. Só a carne, pela carne, é que somos salvos. Jesus não nos salva de forma abstrata, mas nos salva de forma concreta. Então, aquilo que não é assumido
não é salvo. É preciso, portanto, como nos mostra Santo Irineu, nos ensinava Santo Irineu, a partir da humanidade de Jesus, que é nos fazendo, né, tão humanos como Jesus, ao ponto de nos reconhecermos necessitados da graça de Deus para alcançarmos a santidade. É assim que vamos vivendo a nossa fé. Tenha um abençoado final de semana e lembrando que amanhã nós temos os horários das missas 7, 9 e 18 horas. Venha participar conosco.